Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos. Como é que você está? O slide está pronto? Pode colocar a primeira página aí. Nada do que vai ser dito, pregado hoje, tem a ver com maçonaria ou legendários. Tem a ver com você. Mas o meu chamado é tocar a estrutura das coisas. Eu vou tocar as suas estruturas. Quem ainda não subiu a montanha? Metade. Quem subiu? Eu vou até pegar gancho na palavra de oferta do pastor que me antecede. Rodrigo? Rodrigo. Porque é o dever, né? Dos pastores e teólogos desnudar as pressuposições. D.A. Carson, um grande pastor e teólogo americano ainda vivo, disse: pensar fundamentalmente desnuda toda pressuposição. Então é a missão da teologia bíblica desnudar as intenções do coração, onde a gente encontra a raiz da idolatria. E como disse Calvino, nosso coração é uma fábrica. A gente deixa um ídolo, cria outro, cria outro, cria outro, cria outro. E aqui a gente vai conversar biblicamente sobre isso. Legendários hoje, sem dúvida, o maior ministério evangelístico sobre masculinidade bíblica do mundo, despertar, obviamente, de quem está morno e de quem não conhece a Jesus. E o maçonaria, hoje, um dos maiores movimentos no mundo do aperfeiçoamento moral, espiritual, bíblico e teológico e familiar. Somos complementares. Não há antagonismo. Não sei se você percebeu, eu vou falar sobre isso durante a mensagem, um monte de emocionado de colete preto e um monte de emocionado de colete laranja. Menino, idólatra. Somos irmãos ou não? Para você a Bíblia é a palavra de Deus? O homem é pecador e Jesus é o Salvador? A igreja é o lugar dos salvos? Então para de mimimi, você não usa calcinha. Somos irmãos. Eu não serei seu irmão quando você relativizar a santa palavra de Deus. Eu não serei seu irmão quando você desonrar a igreja do Senhor Jesus. Eu não serei seu irmão quando você falar que o homem é fruto do meio e não fruto do pecado original de Adão e Eva, e por isso o desprezo a Cristo como Senhor e Salvador. Ora isso. Eu falo bem assim, na altura do campeonato, a gente lidar com emocionados dentro de movimentos de masculinidade. Amanhã, meus irmãos dos insanos vão estar aqui e eu vou contar uma história sinistra. Aí os motoclubes cristãos perguntam: por que o senhor não veio para o nosso motoclube cristão? Eu preguei, tem 40 dias, uma mensagem, e leva o título de, eu vou tentar replicar amanhã. Evangélicos, homens sem honra. Graças a Deus por esse despertar, eu concordo com o pastor. Mas não é comum a honra entre os homens de Deus. Eu falo isso para nossa tristeza. Eu falei, não, estou feliz no Insanos. Olha só, amanhã eu vou ampliar isso. Um motoclube, não cristão, sem nenhuma consciência da Missio Dei, missão de Deus, sem nenhuma natureza missional, só São Paulo executou mais de 8.000 ações sociais só em 2024. Sem todas as divisões do Brasil e do mundo, né? Porque hoje nós somos o maior motoclube do mundo com mais de 13.000 membros. Para refletir como cristão. Aí você vem para a igreja e o mandamento da masculinidade bíblica, Gênesis 2, 14 e 15,
e Deus colocou o homem no jardim para guardar e cultivá-lo. Nossa responsabilidade. São Paulo é resultado da maneira com a qual você guarda e cultiva o Éden que Deus te deu. Tua individualidade, tua família, teu trabalho e tua igreja local. O segundo mandamento, Tiago 1:27. E a verdadeira religião que Deus espera é você se manter incontaminado do mundo, ser santo, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. E a maioria de nós, homens evangélicos, despreza. Preguei há 2 semanas, Deus está morto e a culpa é sua. Eu tenho uns títulos diferenciados, né, para as mensagens. Aí, olha só, o povo evangélico e os homens evangélicos são muito ofendidos. Aí veio o filósofo, Deus está morto. Aí a nossa ofensa, a gente cria o filme, Deus não está morto. Aí eu cito o pensamento do filósofo Nietzsche, que não tem um ponto, né? No seminário a gente aprende dos nossos professores a ter medo da filosofia de Nietzsche. Olha, o cara falou que Deus está morto, então ele não é digno de confiança. Mas a frase dele é mais ampla. A frase dele é: Deus está morto, o seu corpo ainda não foi sepultado. Deus está morto e nós o matamos. E ele está certo. A pós-modernidade veio e prova que, em aspectos sociológicos, que Deus está morto, porque Deus não é bem-vindo em nenhum reduto mais. Ele não é bem-vindo na igreja. Está escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. E Apocalipse é carta para 7 igrejas. E a gente usa o texto como evangelismo. Então a igreja chega a um dado momento onde o Deus que ela diz adorar está fora dela, pedindo para entrar. Então Nietzsche, obviamente, você já tomou um café com Jesus que não seja pela fé? Hã? Pela fé, né? Se você não encontrou Deus materialmente, Nietzsche não está falando sobre Deus, ele está falando sobre o corpo. O corpo não foi sepultado. 1 Coríntios 12 afirma que o corpo de Deus quem é? Quem é o corpo de Deus? E nós, individualmente, 1 Coríntios 12, 27, somos membros do corpo e individualmente membros de Cristo. Ou seja, em outras palavras, Nietzsche está dizendo que parte da incredulidade do mundo, daquele que não conhece a Deus, procede do odor que o povo de Deus exala, em suas incoerências. Aí você já lidou com a dúvida de um gnóstico, um ateu ou um desigrejado? Eu não creio em Deus, porque se Deus existisse, não tinha fome, guerra e criança na rua. Quem já ouviu isso? Levanta para mim a mão. Maioria esmagadora. E é uma resposta simples de você responder. O incrédulo chega e diz: eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, como uma criança autista, ontem foi encontrado morto nos braços da sua mãe, em Santos. A mãe o mata e depois se mata. Onde está Deus? Isso mexe comigo facilmente e me emociona, porque é fácil de responder. Deus está no autista? Deus está com a mãe? Porque são invisíveis. Você não se importa. Ninguém se importa. A família não se importou. Quando derem falta, tem 20 dias que eu não vejo. Vai lá e a pessoa já está em estado de decomposição. Ninguém se importa. Mas eu digo para você onde Deus está. Além de estarem com eles em seu sofrimento, desamparado pela comunidade humana, desamparado pelo Estado de São Paulo, desamparado pela Igreja do Senhor Jesus em São Paulo,
Deus também está no mandamento e no juízo. Apocalipse capítulo 11, verso 19, o apóstolo João diz que anjos e os 24 anciãos adoravam a Jesus, face a face. E os anjos e os anciãos começaram a bradar a Jesus: Senhor, chegou a hora, porque as nações se enfureceram. Chegou a hora do Senhor honrar os seus santos e os seus profetas e destruir os destruidores da terra. Está tudo no livro, meu amigo. A gente fala de graça, de tolerância de Deus, mas o próprio Evangelho de João, que diz que no 16 Deus amou o mundo de tal maneira, no 36 diz que quem permanece rebelde ao Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Um dia o cálice vai ser derramado. Chegou a hora de destruires os destruidores da terra. Está lá, Hitler e os 6 milhões de judeus e seres humanos que ele matou. Está no livro. Aonde está Deus? Deus está no mandamento, não matarás. Deus está no juízo, eu vou destruir o destruidor da terra. Mas a logística, Deus não cuida. Quem cuida é o corpo. Quem cuida é você. Por isso não seria absurdo demais concluir que seria extremamente cristocêntrico um cristão colocar uma bala em Hitler e impedir que 6 milhões de judeus fossem mortos. Mas os caras evangélicos estão, ai, que agressivo. Você está aqui, irmão? E eu vou começar por esse ponto. Pastor Ricardo, né? Rodrigo. Concordo com ele. A lei, entregar e se entregar a Deus é mandamento. O escritor de Hebreus, no capítulo 8, diz: chegará o dia que farei um novo acordo, novo pacto com o meu povo, não como fiz com os pais no deserto. Imprimirei as minhas leis no seu coração e na sua consciência. Ninguém mais dirá ao seu irmão: conhece ao Senhor, porque todos vocês me conhecerão, do menor até o maior, do neófito até a vozinha do coque de 80 anos. Então, não deveria existir palavra de dízimo e oferta nas igrejas, é culpa sua, como homem, fazer com que o seu pastor interrompa o nosso amor ao Senhor. Fazer com que o seu pastor interrompa um culto a Deus, para dedicar 10, 15, 20, 30 minutos à palavra, para convencer você que rasteja ao invés de reinar, que você é obrigado a fazer o que deveria já estar feito. O ofertório deveria ficar na porta de toda igreja, porque seria a primeira coisa que um homem bíblico faria. Toda blasfêmia do mundo contra o nosso Deus é nossa responsabilidade. E a graça de Deus no Senhor Jesus inaugura o tempo que voltamos a estar em estado de culto. Vou explicar para você. Antes do pecado original, Adão e Eva não adoraram, não está relatado na santa palavra. Adão e Eva não adoraram, não congregaram, não ofertaram, não sacrificaram, não oraram, não jejuaram e não adoraram musicalmente a Deus. Por quê, pastor Anderson? O altar estava neles. O que Deus disse? Certamente morrerás. O hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, não tem certamente. O verbo de morrerás é o mesmo verbo que foi traduzido no português para certamente. Então, no hebraico, em tempos verbais distintos, o autor, que afirmam ser Moisés, disse, trazendo no nosso português:
no dia que você comer, morrendo, morrerás. Não houve morte imediata da matéria, não houve morte daquilo que nós definimos morte. Concorda comigo? Não morreu. Mas morreu o que Deus chama de morte. Morreu o que Deus chama de vida. O que morreu no homem em rebelião? O próprio Deus. O altar do coração foi destruído. Por quê? Quando não há pecado, tudo o que você faz, Deus recebe como adoração. A maneira que você trata a sua esposa, o cinema com seu filho, a oferta que não precisou de um pregador te convencer, o cuidado do órfão e da viúva. Por que isso? Coisinha fofa. Órfão é quem não tem pai, viúva é quem não tem marido. E nós estamos falando de quê? Quando reunimos como legendários ou maçonaria, masculinidade. Ou seja, o problema do órfão é um homem que desistiu da sua responsabilidade. O problema da viúva é um homem que desistiu da sua responsabilidade. Quantos estão aqui? Mas qual o percentual entre nós de espectadores? Porque é simples. Se Jesus me colocou novamente em culto, no pecado, o altar está no altar, o culto está no culto. Em Cristo, o altar também está em ti e o culto nunca mais acaba, porque ele também está em ti. Então, existe o altar congregacional, quando reunimos como igreja, mas não tem como o culto acabar, porque Jesus diz: rasga o véu e faz novamente a presença de Deus habitar em você. Então, em Cristo não tem como o culto acabar. Nós estamos em estado de culto 24 horas por dia. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, o faça para a glória de Deus. Paulo diz: orai sem cessar. Na lei, a gente entende que tem que abandonar tudo, como ide no imperativo no português, mas que no grego não é um imperativo, é um particípio verbal, não há tempo verbal definido. Na língua original, a melhor tradução é indo. Ou seja, não deu uma ordem para você parar o que você está fazendo. Assim como orar sem cessar. Com a mente de Moisés, eu falo: eu vou ter que pedir demissão. Porque o que eu estou fazendo, ganhando muito dinheiro, não é sagrado, é do diabo. O que é de Deus? Eu fechar a minha empresa, virar um missionário hippie que cospe fogo no semáforo e Deus vai se agradar. Mas em Cristo a gente entende muito bem o que o apóstolo disse. Orar sem cessar não é você orar sem cessar liturgicamente. É você estar consciente que você é portador da presença. Há muitos entre nós aqui que entendem. Podemos não orar 1 hora por dia, mas a gente não passa 10 minutos sem fazer menção à glória de Deus. Sim ou não? Quem entende isso? Quer no carro, sabe? Quer ver o sol nascendo e você lembra, sabe? E haja, sabe? Um dia eu chorei por causa da lua, cara. A lua linda. Comecei a chorar porque eu disse assim, ó, não há contrato, não há corda nem corrente, só uma ordem. E ela obedece e eu não. Eu na rua chorando e o povo sem entender. E eu, o que foi? Eu estou em rebelião, a lua não. A lua não traiu, como cantou o Calypso, a lua não traiu a Deus. Ela nasce, ela se põe de acordo com a ordem do verbo. Minha missão é te ofender, mas não se ofenda não. Repete comigo, eu não sou de pedir para repetir, mas repete comigo. Pastor Anderson, eu não vou me ofender. A inscrição que você vai
você paga por maçonaria e a inscrição que você paga por legendários, você não entrega como dízimo, como oferta. Você não cuida nem da sua esposa, às vezes ela implora absorvente. Por isso eu coloquei esse tema. Que nada tem a ver com legendário, como eu disse, e nem com maçonaria. Não tem a ver com as nossas mobilizações. Tem a ver com o seu ego. Quantos homens eu vi se aproximando de nós por causa desse colete? Quantos homens nós estamos vendo se aproximar de vocês por causa desse colete? Por causa do número lá no Instagram, sabe? Legendário, 50 mil, bababá. Mas a pergunta é, a primeira, por qual motivo você subiu? E a segunda é, como você desceu? Eu volto ao pastor. Na época do Xeramanaias. Pastor, você discorda? Você tá louco, eu estava chapado aqui no hotel, só fazendo esse slide, ouvindo diante do trono, enlouquecido no espírito, chorando na presença do Senhor. Oxe, quem não gosta do manto? Mas a grande pergunta é, pastor, você concorda em cair no poder? Aí eu sempre respondo, se é poder de Deus, quem pode ficar de pé? Calma! Se é poder de Deus derrubando, é poder de Deus levantando para uma nova vida. Caráter transformado, serviço à igreja, amor por uma só mulher, lutar todos os dias para manter o zíper fechado em amor a uma mulher. Não fazer com que o Neymar, o Pablo Vittar, a Anitta sejam as referências culturais para o seu filho, mas você... Eu quero ser como meu pai é. O que você paga pelo seu ego em inscrição para o maçonaria ou para o legendário, você daria para o órfão? Para a viúva? Você honraria seu pastor? Olha a nossa reação. A gente está rejeitando os falsos profetas, as loucuras evangélicas, desonrando o homem de Deus. Eu vou falar melhor sobre isso amanhã. Cara, eu sei que eu fui chamado por Deus quando o meu pastor me encontrou louvando, aleluiado, lavando o vaso sanitário da igreja. Quando ele ouviu o barulho, que ele abriu a porta, o que está acontecendo aqui? Eu lá, lavando o vaso, chorando, adorando, porque é espiritual também. Se ninguém lava o banheiro da igreja, o odor vai entrar na hora que a gente estiver adorando e vai impedir o culto. Então, quem está pregando é espiritual, quem louvou é espiritual, quem prepara a cantina é espiritual, quem está no estacionamento é espiritual, quem está no banheiro é espiritual. Mas a gente, quando é menino de barba, a gente quer ser visto e não servir. Então, em nome dos falsos profetas, hoje você desonra os verdadeiros pastores a partir do seu pastor local. Você honraria o seu pastor? Tem muito cara com esse colete, e nada mais. Porque se algo te completa, você é vazio. Eu estou maçonaria, mas não sou maçonaria. Eu estarei legendários a partir de abril, mas não sou legendário. Antes de qualquer título que você possa me dar, eu sou Anderson Silva, filho de Deus, discípulo de Jesus Cristo. Sou do Insanos MC. Estou insano, mas não sou insano. Quando o cara encontra algo que possa preencher seu vazio, ele só muda a idolatria de um lugar para outro. E quando você está cheio, você usufrui com plenitude de todas as coisas. Agostinho de Hipona disse: ama Deus e faça o que você quiser. Olha que frase espetacular.
Porque é na presença de Deus que a alma é saciada. É na presença de Deus que o paladar, quem está acostumado a ter diarreia com o pastel da rodoviária, na mesa de Cristo o paladar, E como disse o reverendo Martin Lloyd Jones, o desviado é um ser estranho, porque ele não consegue mais usufruir com alegria mais nada. Porque ele sabe o que é a verdade e ele sabe o que é a verdadeira refeição. O cara tá na balada cheirando cocaína, chorando. E o povo, e aí, cara, não vai tomar todas? Não? Entendeu? Aí ele não consegue nem ser pecador totalmente e ele não consegue ser espiritual plenamente. Por qual motivo você subiu? Como você desceu? E como você encara a sua responsabilidade ao descer? Foi sobre a glória de Deus? Foi sobre a sua família ser uma filial do reino dos céus? Foi sobre você calcular o boleto de quanto você deve afetivamente, sexualmente sua esposa, porque você a despreza e só a usa como depósito de esperma? Você desceu calculando o quanto você deve aos seus filhos? Em culto que não é litúrgico? Porque se em Cristo o altar foi devolvido, tudo que eu faço é culto, cara. Principalmente nós pastores, a gente às vezes entra numa rotina ativista na igreja e não sobra tempo para nós praticarmos o que nós ensinamos a igreja a viver. Então, se eu não prestar atenção, eu vou estar envolvido numa agenda pregando masculinidade bíblica, redenção familiar, meus 11 livros aí, e não me sobra tempo, estou perdendo minha família, cuidando excessivamente de uma mulher que já tem marido, que é a igreja. O marido dela é Jesus. A minha esposa é a Keila. Aí, se eu ouvir bem, tanto a minha esposa quanto o esposo da igreja vai dizer, ei, a Keila, calma aí. E Jesus vai dizer, mulher minha. Você concorda comigo que nós pastores morreremos, teremos um legado, mas a igreja continua funcionando? Sim ou não? Por quê? A gente não é o marido da igreja, cara. Jesus que é o marido da igreja. Por exemplo, eu vejo isso e fico muito feliz. Toda semana, a maioria das páginas do Legendário de Dia do Senhor vai servir sua igreja local. Ou seja, a liderança pode não ter falado para você, mas é um alerta, porque o cara tem uma experiência com o Senhor, vai pelos seus motivos, descobre o motivo do Senhor, desce e esmorece. Ou seja, a igreja é o lugar de manter a chama acesa. Não quero a igreja não, só quero o status do movimento. E não é novo, né? A história é isso. Dos profetas, dos apóstolos, de Jesus Cristo, Judas junto no time, o motivo dele era outro. Curou junto, teve o pé lavado, expulsou demônio junto. Mas, quando Jesus desnuda a pressuposição, que é a idolatria do coração, o cara dá um pulo para trás. Imagina, eu estou com 44 anos de idade, se Jesus não voltar, eu pedi para que eu vá até 90. Sabe qual é o meu sonho? Assistir um dia a igreja evangélica, e já começou, por meio dos homens, esse avivamento. A gente chegar a um dado momento que essa questão financeira da casa do Senhor estará extremamente resolvida, porque será a primeira coisa que nós faremos. Com os nossos filhos, a gente entra junto, passa o envelope para o menino e diz ali,
gasofilaço da casa do Senhor, coloca lá, vamos orar aqui primeiro. A cultura, a mentalidade, cara. Estava compartilhando com o pastor também, é pai atípico. Meu guri, tenho 4, meu guri de 10. Olha a conversa. Nunca foi obrigado, nunca foi imposto. Aí o meu guri de 10, minha esposa dirigindo, ela gravou de tão impactante que foi o papo. O meu 02 tem 15 anos, autista, nível 3 suporte, está na fralda, não fala até hoje. É uma bênção. Peço a Deus longevidade e saúde para cuidar. Mas olha o que o moleque de 10 anos disse. Mãe, eu estava pensando hoje sobre o meu casamento. 10 anos de idade. Hã? O mais velho, 17, já escolheu a música que a noiva vai entrar. Mas esse de 10, ele quebrou a banca. Eu estava pensando aqui sobre a minha esposa. O que você estava pensando? Se ela não aceitar o meu irmão, eu não caso com ela. Eu só vou casar com uma mulher que aceitar que é minha responsabilidade cuidar do meu irmão. Na minha casa vai ter um quarto só para ele, que não vai ter barulho, todo decorado com as coisas dele. Se ela não quiser, eu não caso. O que é isso? Responsabilidade apostólica. Você assiste um homem fazendo, isso contagia você e você já guarda na sua memória afetiva moral. Qual a grande raiz do pecado do homem evangélico? E do homem bíblico. A Bíblia está recheada disso, inclusive com o rei Davi. Negociação com a responsabilidade. Quando você negocia a responsabilidade, você começa a cair. Por exemplo, se você tem uma amante, você, além de negociar a responsabilidade, você está com muito tempo sobrando. Ou seja, você não está trabalhando, cara. Se empenha na obra do Senhor para você ver. Não sobra tempo nem para pornografia. Sobra tempo nem para masturbação, cara. Chega o dia assim, você... Ai, rapaz, acho que eu vou... Capotou e dormiu, cara. Ou seja, quem está pecando está com tempo livre e é um negociador de responsabilidade. Eu estou convertido há 23 anos e liberto da pornografia há 22 anos e meio. E eu sei qual foi o dia que o Senhor me libertou, porque é uma dor para a maioria dos homens. E a oração era a mesma. Pecava, chorava, prometia, no outro dia fazia. Qual foi o segredo para você, pastor Anderson? Quando eu entendi a minha responsabilidade. E qual foi? Se eu estiver em pecado, Deus não me usa e alguém morre. Enquanto eu peco, alguém morre. E eu amo a Jesus e não tem como eu explicar quando eu estiver na presença dele que eu amo e destruo quem ele veio amar. Foi embora, na hora. E nunca mais voltou. Porque é isso que sustenta a masculinidade bíblica. Responsabilidade representando a pessoa que está ausente. Evangelho de Mateus, capítulo 24, diz que o dono da casa viajou, chamou o servo mais responsável, confiou todos os bens para que ele cuidasse dos conservos no tempo devido. Então, a sua unção, o seu chamado, a sua prosperidade financeira, ela tem um propósito. Qual o propósito? Você substituir simbolicamente o pai que está ausente, sendo que você é o irmão mais velho. Aí o pai volta e o irmão mais velho está espancando os conservos. Está lá, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Por exemplo, o rei Davi começou a cair, está lá. Estou escrevendo um livro sobre isso. O título do livro é Não Acorde Tarde em um Dia de Guerra. Está lá, 2 de Samuel, capítulo 11. No tempo em que os reis deveriam estar em guerra, Davi ficou em casa. É ali a raiz do pecado dele. Porque se a gente negociar, se expor a um ambiente que negativamente nos influencia, o que é que vai acontecer?
Mas sabe o que é mais glorioso? Toda vez que um evangélico quer pecar, a base bíblica teológica que o justifica está no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Ele vai usar Abraão mentindo, ele vai usar Davi adulterando e matando o inocente, ele vai usar Sansão, ele vai usar o rei Ezequias. Apresente-me um apóstolo em pecado. Grotesco, como os santos do Antigo Testamento. Por quê, pastor Anderson? Porque Cristo é a parada final, animal. A lei é assim, ó, é ali, é ali, é ali, e Cristo. Chegaram. Cristo é a parada final. Deixa eu falar um trem pra você. Se você é um dizimista fiel, você não é esse cara que a gente manobra no culto, mas você é o dizimista fiel. Você está em tamanha rebelião como o cara que a gente tem que convencer sobre o que ele tem que fazer, se de fato ele amasse o Senhor. Sabe por quê? Quem é dizimista são os discípulos de Abraão, primeiro, 300 anos antes da lei, e de Moisés. O discípulo de Cristo começa onde esses homens pararam. Então, ser dizimista fiel ainda é conversa de menino. Porque você gosta. Estamos numa superior aliança, baseada em superiores promessas, naquilo que tu ganha e naquilo que a glória do Senhor ganha. Tu não gosta de conversar? Isso aqui é um papo de homem. Na graça em Cristo Jesus, você pergunta para ele com o que você fica. Esse é o nível do papo. O papo é assim, ó, você falando com dinheiro e com o Senhor. Senhor, me perdoa, foi um mês apertado, hoje só vou dizimar. Porque você sabe, o parâmetro é outro, cara. Porque, vamos lá, homem evangélico busca uma base para ser medíocre, quando deveria encontrar uma base bíblica para buscar excelência. O cara quer estar na média, o cara quer ser medíocre. Quantas discussões, cara? Quantos pastores estão aqui? Levanta a mão. Uns 40 pastores. Você concorda comigo, cara? Você lida com um cara medíocre que diz assim, ó, não, esse papo de dinheiro e obra do Senhor Jesus, isso é lei, isso é Antigo Testamento. Ó, pastorzão, ó, dízimo, era comida lá. Cara, como isso me faz mal, ter que... Nem meus meninos, cara, chegam a esse nível de interpretação do Evangelho, sabe? É desgastante. Por que é desgastante? Aquilo que eu sempre ensino. Tentar discipular quem Jesus não converteu é a mesma coisa que tentar ensinar um peixe a voar. Que desgaste, cara. A gente pega o peixe, voa, bum, cai no chão, cara. Não gosto desse papo de evangelho e dinheiro porque era comida. O cara nunca trouxe um alface para matar a fome do pobre. O cara nunca trouxe uma arroba de feijão, ou de arroz ou de milho. Traga uma vaca, cara, para a igreja. Não sei se o pastor aqui vai aceitar. Eu aceito em Brasília. Leva uma vaca. Eu mato ela na porta da igreja, manda a diaconia cortar e entregar para 485 famílias autistas que a gente cuida hoje, cara. Mas esse cara não quer papiar porque ele quer ser melhor do que é. Esse cara quer esse tipo de conversa porque ele quer justificar porque ele é pior do que ele é. Príncipe do reino, chamado para reinar e para sentar à mesa, e quer ser imitador de Satanás, rastejando como uma cobra, comendo pó da terra. É chamado para reinar, mas quer rastejar como se fosse uma cobra. Tá com inveja de Satanás o cara, velho. Se você não investe na obra de Deus, no nível que você investe no seu ego, dei o exemplo aqui das inscrições, mas eu posso usar qualquer coisa. A viagem, o seu carro. Se você não tem quebrantamento para amar a Deus como você ama o seu próprio ego, estamos longe, cara, de entender o que é masculinidade bíblica. Bispo
Riley disse: se você não ama a santidade do Senhor em vida, o que tu ousa fazer na Nova Jerusalém? Em que mesa tu vai sentar? Ele pergunta naquele livro, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele diz: que mesa tu vai sentar? De Jeremias, de Ezequiel, de Davi, de Paulo? Porque vamos lá, cara. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. E Deus amou o mundo de tal maneira e... quem ama faz o quê? Vamos lá. Eu preciso obrigar você, quando você está numa viagem, a comprar um presente para quem você ama? Não, né? Eu obrigo a você a pagar a prestação ou aluguel da sua casa? A prestação do seu carro? A conta de luz da sua casa? A conta de água? Eu tenho que obrigar você a fazer compra para a sua casa? Tenho? Tenho? E por que eu tenho que fazer isso na casa do Senhor? No ajuntamento dos santos? Por quê? Você está vendo como a gente está longe de ter papo de homem? A gente ainda está na água pela canela no assunto masculinidade bíblica. Não, Jesus, eu te amo. Ó, que amor, hein? Aí eu respondi: vou dar esse testemunho de novo. O cara no meu Instagram, quem aqui me segue sabe que é um divertimento da semana, é a minha caixinha no Instagram. Aí eu vou postando tudo, né? E os caras lá. Aí um belo dia eu postei sobre dízimo e oferta. Meu amigo, os caras endemoniou. Você é uma bênção no dia, você tocou no bolso dos caras, você é falso profeta no outro. Surpreendente, né? Rapaz, meia dúzia de cabra me esculhambou. Aí na caixinha disse: achei que você era diferente, mas você é da turma do Malafaia e companhia. Sou sim. Sou da turma do Malafaia e companhia. É melhor do que ser da sua turma. Então assim, ó, pode ir, ninguém tá com a arma na sua cabeça para estar no meu Instagram. Aí ele começou a me provocar, falou bem assim: se eu... Aí ele veio: por que eu tenho que dar dinheiro se no Antigo Testamento os caras davam animais e comida? Aí eu falei: simples, animal. Aí eu já vou na jugular, né? É simples, animal, de resolver. Nós estamos numa sociedade capitalista de produção e demanda e comercialização. E os nossos irmãos no Antigo Testamento tinha, de certa forma, o capitalismo, mas era uma sociedade agropecuária. Simples. Te ajudou? Então, olha, nós somos filhos da Revolução Industrial. Outro tempo, outra sociedade. A igreja não paga o aluguel do seu lugar de congregação com uma vaca. Nem com 300 quilos de arroz. Tem que pagar o aluguel, sim ou não? Aí eu falei: você está satisfeito? Ele: não estou não. Eu falei: por que não está? Por que eu tenho que dizimar todo mês e os caras dizimavam 2 vezes ao ano lá? 6 meses, 3 meses. Simples, animal. Porque hoje, como igreja, a gente paga a conta todo mês. Mas lá, esses caras que entregavam de maneira sazonal, eles entregavam correspondente ao tempo. Então, você planta alguma coisa? Não, você está plantando caraminhola na sua cabeça. Quanto tempo leva para você colher milho ou arroz? Quando os caras iam amar ao Senhor. Eles amavam a partir do período. E olha só, era lei, mas eles amavam o Senhor. Amém? Aí a gente fala de graça e baixo padrão, cara. É assim, ó, me constrange, me irrita às vezes, mas me faz chorar. Sabe por quê? Porque é tão lindo, cara, lindo. Malaquias diz que um Deus imaterial, invisível, espiritual, está sendo roubado materialmente. É lindo a palavra do Senhor, cara.
Eu sempre tento ensinar, cara, Malaquias 3, 9 e 10, que tu tanto odeia, se tu entendesse, era um texto tão importante quanto João 3,16. Porque Deus, que não pode ser roubado, diz que está sendo. E se você o amasse, você chamaria ele para uma conversa para perguntar como. Se eu não sei em que banco o Senhor tem conta, como eu posso roubá-lo? Aí quando a gente vê a partilha das 12 tribos, as 11 receberam patrimônio, propriedade, território e riqueza, e o Senhor separou a tribo de Levi para que o Senhor fosse a herança. Vocês vão me amar, me adorar de maneira ininterrupta, e por meio da família sacerdotal e de vocês, eu cuido do quarteto da vulnerabilidade, o pobre, o órfão, o estrangeiro e a viúva. Está lá no texto, cara. Quem diz que você tem que dizimar, que você vai comprar uma Porsche, é tão mentiroso quanto você. Está lá no texto. Na lei, também só fazia quem entendia. Como Paulo diz no Novo, o Senhor ama quem dá com alegria. E a alegria vem de onde? Entendimento. Eu só amo fazer o que eu faço se eu entender. Eu só amo ler a palavra. Enquanto a gente adorava ali, cara, eu enfiei a cara na Bíblia, cara. Não cheirei igual o Lucinho não, mas, cara, eu amo a palavra do Senhor, cara. Ninguém precisa me forçar nada, cara. Quando você mandar eu fazer, eu já estou voltando, cara. Porque eu amo o Senhor, cara. Olha para mim, cara. Sem cara de crente, sem cara de pastor. Um lixo reciclado, cara. A minha experiência com o Senhor não foi num culto. Foi num show, cara, fumando merla. Tu acha que um cara como eu está brincando de ser crente, cara? Aí o texto diz, para que haja mantimento na minha casa. Acabou o animal, acabou a discussão, cara. De quem está mentindo usando a palavra e de quem está omisso usando os escândalos da igreja. Para que haja mantimento, e mantimento é para quê? Manter, fazer funcionar a obra do Deus que você diz amar. O cara do Instagram, não satisfeito, disse, se eu dizimar e não pagar o aluguel e for despejado, eu posso morar na sua igreja? Aí eu falei, e se a igreja for despejada, a gente pode congregar na sua casa? Mas ele não parou. Se eu dizimar e não pagar a pensão alimentícia e for preso, você vai me visitar na cadeia? Aí eu disse, você não vai ser preso porque você é dizimista. Você vai ser preso porque você é um verme. Porque você despreza o teu Deus, você despreza o amor ao teu Deus. Assim, ó, você vai ser preso porque você é um péssimo homem que chegou em sua malignidade em tal nível que uma mulher pediu divórcio e hoje você tem uma ex-mulher e uma pensão para pagar. Então você não vai ser preso porque você é dizimista, você vai ser preso porque você é um péssimo homem. Porque você rejeitou reinar em vida e decidiu ser um verme, como Satanás rastejando e comendo pó. Aí ele sumiu. Parece como diz no meu Nordeste, né? Pegou nos quiba do cara e amassou assim. E sumiu. Cara, é tão lindo. Não estava no meu roteiro falar sobre isso. Mas nem Satanás, nem o pecado na Bíblia foi chamado de Senhor depois de Jesus, só o dinheiro. O dinheiro define todos os amores do coração masculino. Billy Graham disse, me deu o canhoto do talão de cheque de um homem e eu defino quem ele ama. A gente não usa mais cheque. Hoje a gente pode dizer, me dê o seu extrato bancário. E eu vou definir rapidamente porque a sua vida se encontra como está, porque o seu casamento está à beira do colapso e do divórcio, porque os seus filhos não te admiram. Me dê seu extrato.
Tem um judeu radicado no Brasil, um senhorzinho já acima dos 80. Ele reuniu todos os acionistas das empresas dele, bilionário, porque ele quer fazer a reunião com família e os sócios para definir o rateio do patrimônio para a glória de Deus. Antes de morrer, ele diz: o dinheiro tem que ser aplicado para a glória de Deus, porque Deus foi meu sócio. A cabeça do cara. Por que o cara virou bilionário? Porque ele aceitou Deus como sócio. Aí ele diz: como é difícil colocar na cabeça do brasileiro esse entendimento. O brasileiro se move por dó. O judeu ou o islâmico, povo do Oriente Médio, eles se movimentam por consciência de aliança. O americano, ele se movimenta por filantropia. O cara se forma numa universidade, vira milionário e bilionário, ele volta para fazer uma mega doação milionária para que a universidade fomente bolsas de estudo para outros. O brasileiro entrega esmola. Ele precisa ver a bagaceira assim, ó. Quando ele vê o sangue, ele põe a mão no bolso. Quando o pastor dizer bem assim: pessoal, já deu, minha saúde foi... A igreja recebeu ordem de despejo. Aí talvez alguns homens evangélicos acordem. Se você não é voluntário com Deus, é a lógica de Malaquias, eu já preguei sobre isso. O cara quebrou o altar com Deus, ele garante o quê? Garante nada. A lógica de Malaquias não é a tua oferta. A lógica de Malaquias é: você é um péssimo ofertante, um péssimo dizimista, porque você é um péssimo marido. É só ler os 4 capítulos do livro. Não é em Malaquias que diz que Deus abomina o repúdio ou o divórcio? Ou seja, o cara quebra com a esposa porque quebrou com Deus. Quem quebra com Deus não garante nada. Amar a Deus, obedecer a Deus é treinamento para a vida. Se eu amar a Deus, isso me treina a amar a minha esposa, cara. Se eu não nego nada a Deus, o que eu negaria a minha esposa? Entrego minha vida por ela. E muitos caras evangélicos entregam a vida pela mãe, jamais pela esposa. Quando eu falo sobre isso, que depois do casamento, a mãe não é mais a pessoa mais importante na vida de um homem cristão, os caras faltam urinar, de tanta raiva. Mas não está lá? Está lá em Efésios 5, está lá em Gênesis 2:24. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Nenhum versículo bíblico afirma uma unidade profunda do homem com o filho, com os pais. Unidade profunda é marido e mulher. Está aqui, irmão? Tem alguns pensando: por que ouvimos? Se ouviu, Deus acabou de te responsabilizar. É esse tipo de homem, e tomara que esse homem não seja você, que busca a igreja perfeita. E por que você busca a igreja perfeita? Porque você é um homem imperfeito, automaticamente tendo um casamento imperfeito. Se você é um homem perfeito no sentido de autorresponsabilidade, autossantificação, você torna o seu casamento melhor, sim ou não? Para onde você for, ou para onde seu casamento for e sua família for, você é uma bênção. Então você não vai para consumir, você vai para somar. Então você não está em busca de uma igreja ideal, você vai congregar na igreja próxima à tua palavra, no qual o Espírito de Deus confirma no teu coração. Mas olha só, o menino, o baby barba, dizimista de alface, ele chega numa igreja e diz: a palavra é uma bênção, mas o infantil não é bom, não os vamos ficar. Ou vice-versa, o infantil é uma bênção, mas o louvor, misericórdia. E o problema do louvor não são nem os músicos, são os equipamentos. E o cara prosperou financeiramente. Então o problema do infantil é a estrutura, o problema do louvor é o equipamento.
aquém. Mas ele, com a cabeça de consumidor, não ama a Deus, não ama a esposa. Quando sai de casa, sai para consumir e não para somar, presentear, ser uma bênção. Ele quer a bênção, mas ele não é uma bênção. O homem de Deus, quando ele vê o problema na igreja, que Deus afirma que ele tem que ficar, ele vê uma oportunidade. Um lema nosso no Maçonaria é: todo problema é uma oportunidade de fazer Jesus famoso. Aquela igreja é uma bênção, falta som. Vamos comprar. Você não dava tudo para Satanás? Bêbado na madrugada e o cachorro lambendo tua boca? Por que você não pode ligar para 30 amigos, crente e ímpio, para arrecadar o dinheiro do som da sua igreja? Você fazia rifa de cachaça, pô. Não é aqui. Esse problema é uma oportunidade, porque ele já está fazendo isso nele, ele já está fazendo isso no casamento. Quando ele vê o defeito da esposa, o que está na palavra? E o amor cobre uma multidão de pecados. E ali não é cobrir e passar pano, é cobrir e expiar. A culpa não é sua, mas você assume responsabilidade de expiar aquele pecado. É o que Douglas Wilson chamou de marido federal, ou marido pactual. Adão sumiu da Bíblia porque não quis assumir a responsabilidade, porque dele não era a culpa. Porém, Jesus, não sendo culpado, assumiu a responsabilidade pelo pecado da esposa. Por que tu subiu? Como tu desceu? Porque, por exemplo, agora é uma responsa maior. Porque estão te assistindo. Eu dei esse testemunho, tem umas 3 semanas. A minha cunhada é personal trainer numa academia e falou: meu cunhado, tu vai pra academia para assustar o povo, né? O povo tem medo de tu. Então, um cara de poucos amigos, já para não ser tentado, sabe? Às vezes chego de moto, às vezes, aí o pessoal... Isso é bom para mim, né? Meu protocolo de autodefesa. Aí, um belo dia, meus filhos fazem natação lá, meu filho autista faz natação lá. Aí um personal trainer é um rapaz homossexual, bombadão. Aí, acho que eles descobriram que eu era pastor, então não era um psicopata, não era um Dexter da vida, entendeu? Calma, gente, ele é cara feia, cara fechada, motociclista, mas é gente boa, ele é pastor. Aí alguns começou, né? Bom dia. Aí eu chegava assim, bom dia, boa tarde. O povo ficava com medo e não falava. Aí agora recebem com um sorrisão. E esse rapaz homossexual também. Então assim, quando eu chegava, que ele me via, saia de perto. Mas uma vez eu cheguei, aí ficou cara a cara. Aí ele, bom dia. Aí eu apertei, bom dia, como que você vai? Sabe o que ele disse para mim? Me constrange a maneira com a qual você cuida dos seus filhos, principalmente do autista. O mundo está te assistindo, cara. E se tu tiver com esse colete, vai prejudicar ainda mais a má fama que o povo de Deus tem. Se tu tiver com esse colete e não quiser ser assistido, cara, D.L. Moody disse, de 100 homens, apenas um vai ler a Bíblia, mas 99 vão ler o cristão. Aí eu tô lá, pastor aqui, ó, devorando as mulheres com os olhos. Estão me assistindo, cara. Estão me assistindo pra quê? Se o cara for um ativista da classe dele. Para humilhar, esmagar. Eu conheço um pastorzinho na academia que não pode passar um rabo de saia. Mas foi o oposto. O cara nem levanta a cabeça, faz a série, baixa a cabeça, vai pro celular, fone no ouvido. Mas a gente vê, igual, por exemplo, antes de viajar. Aí, meu filho mais velho, 17. Vamos mais cedo, a gente faz nossa
nossa série. Aí eu vou voltar para casa, pego o João, que é o autista, levo para natação, na mesma academia, a gente continua a treinar. Se o treino não terminar, eu vou voltar com ele para casa e depois eu volto para terminar. Por quê? Olha a responsabilidade de um homem bíblico. Eu preciso assumir a responsabilidade que o cuidado exclusivo de um autista pode gerar frustração no filho não autista. Se ele não elevar o nível para entender, eu expliquei para um deles, ninguém me ama nessa casa, mas amo o João. Aí eu sentei aqui e falei, que conversa é essa, mano? Você tá maluco, velho? Que papo é esse? O que eu ensino para você? Que os homens cuidam das mulheres e dos vulneráveis. E por que tu tá chorando? Então a gente cuida de mulheres vulneráveis e os mais novos. Então você está num dia mal aí, você está emocionado, mas está aí dentro, já ensinei para você. Mas o meu filho mais velho está amando estar comigo no treino. Então não quero, olha o que é responsabilidade, eu não quero gerar no coração dele esse entendimento. Cuida do autista e eu não sou digno de cuidado? Então vou, treino, volto, pego o autista, levo, a natação acaba, volto e depois volto. Olha esse movimento na academia. Eu não enxergava, aí eu passei a enxergar. As pessoas estão te assistindo, cara. Você precisa assumir responsabilidade para ser a visibilidade do teu Deus. Você é a visibilidade do teu Deus. Você é a transparência social do reino espiritual de Deus. Estou escrevendo outro livro, Oração do Pai Nosso. Pai Nosso, uma oração que não deve ser repetida. Olha como que a gente faz, cara. A gente voltou para o culto, cara. Então a gente não tem que repetir o Pai Nosso, cara. A gente tem que encarnar o Pai Nosso. Por exemplo, venha a nós o teu reino. Aí o escritor de Hebreus diz, o reino veio e permanece em nós inabalável. Quando a gente repete o Pai Nosso, em outras palavras, a gente está afirmando que ainda não assumiu a responsabilidade que Ele ordena. Perdoa meus pecados como eu perdoo os meus inimigos. Oxi, ainda está refletindo se tem que perdoar os inimigos? Seja feito na terra como é no céu. Ainda estás orando sobre quanto entregar? Meu amigo, é o seguinte, tu viu o problema? A oração é, Jesus, me para se não for tua vontade. Eu já estou indo. A oração é oposta. Não é se tem que fazer ou quanto tem que fazer. Eu vou resolver o problema. Se não for para resolver, me para. Eu já tive essa experiência. Um casal de amigos que hoje são divorciados casaram na mesma época que eu e Keila. Antes do casamento, meu pastor chamou para o gabinete, sabatinou tudo. Foi cavando os buracos. Estão caindo? Estão tendo sexo? Pá, e a gente foi falando tudo. O pastor abençoou, deu a data, fez o casamento. Depois chamou esse casal de amigos que ia casar na mesma época e estavam furufando. E para o nosso pastor, nenhum problema desde que você fosse honesto. Porque ele está ali para ajudar sua fraqueza, sim ou não? O pastor é um pai, não está ali para jogar você fora, mas trocar a fralda. Joga a fralda fora, né? E não o bebê. Aí o cara, igual Ananias e Safira, chega para a mulher no caminho da igreja e diz, se o pastor perguntar se a gente está transando, você diz que não. Esse é o nível do baby barba. O cara se coloca diante do homem de Deus, aquele que Deus chamou para não ser o intercessor, mas ser o seu representante paternal. O cara está aqui para te entregar a bênção de Deus Pai. E tu mente, cara. Na cara do homem de Deus, tu mente no gabinete que existe para te santificar, transformar, te moldar, te tornar melhor. Tu marca um gabinete para mentir, cara, para o homem de Deus, cara. E o casal mentiu. Não, aleluia, decova lá manaias. Que é assim, o caba safado mete ainda uma rajada de língua na mentira dele.
para dizer, ó, não, ó como eu estou santo. Pois bem, casaram e pensa no inferno. Hoje, a menina é feminista radical e o cara é do candomblé. E cantava rap gospel, hein? Ungido há 20 anos atrás. Aí um belo dia entrou em contato comigo, estava passando fome. Aí eu na hora, aprendi isso desde cedo, vou resolver o problema. Aí ó, o Espírito Santo começa a falar comigo aqui nas entranhas, não sei onde é com você. Com você pode ser na mente, no coração, comigo é aqui ó. Dá uma dor de barriga em mim. É o sinal vermelho, o Espírito Santo, opa! Entendeu? Para eu parar e ouvir. Quer comprar problema comigo? Não quero não, está repreendido. É nada problema com o senhor. O problema deles eu gerei. E se você for resolver, você está comprando briga comigo. Porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem poderá ser por nós? Se um princípio é quebrado, o princípio te quebra. Acabou. Por isso que eu sempre falo, eu não oro facilmente por casamento de crente. Primeiro eu pergunto, toda a base bíblica para o matrimônio foi cumprida? Efésios 5, 1 Coríntios 7, 1 de Pedro capítulo 3. Então, você está amando ela como Cristo amou a igreja? Você está se submetendo a Ele em tudo como ao Senhor? Você está salvando Ele sem palavra alguma? Você está vivendo a vida com o mundo lá, julgando ela parte mais sensível? Você está dando prazer a ela? Você está dando prazer a ele? Não, eu não vou orar, ué. Vocês não são incrédulos? Eu vou orar para o casamento de um incrédulo. E quando eu botar a mão, vai manifestar, porque é demônio, de vocês não. Vocês são os demônios um do outro, porque querem viver em rebelião. A palavra. Então vão, se ajeitem com o princípio, voltem e eu oro. Mas o Baby Barba quer que o pastor burle a Cristo. Ora aí, pastor, e o problema é de rebelião à palavra. Entendeu? Uma coisa é orar e o cara está empenhado, é igual profecia. A gente está chamando a adivinhação hoje profetada de profecia, mas no Antigo Testamento diz qual é a função da profecia na graça de Jesus Cristo. Edificar, consolar, exortar. O cara está em comunhão plena, em adoração, em amor ao Senhor, em serviço à igreja local, e a palavra profética vem para trazer consolo, afirmação. Em outras palavras, desista não, macho velho, tá pertinho, Deus está falando, cara, persevera, entendeu? Mas o que a gente gosta hoje? A adivinhação. O cara está em rebelião a Deus, sem amor a Deus, sem conexão com a igreja, e quer uma palavra. Eu vou dar uma palavra para você: arrependei-vos. Submetei-vos, santificai-vos, amai-vos uns aos outros, amai ao Senhor acima de todas as coisas. Olha que palavra que o povo não quer. Aí a pessoa está quebrando o princípio e quer uma adivinhação gospel. Passa para a segunda página aí, varão. A masculinidade bíblica não é um status. Por exemplo, a gente viveu uma experiência dessa ontem. Foi ontem? Antes de ontem? Ontem. Não, foi antes de ontem. Anteontem. Preguei na manada do Legendários Imperatriz do Maranhão. Cara, achei meu irmão gêmeo, pastor Massai de lá. E o líder do Legendário de lá, o Olavo. Pensa em dois caras. Falei, rapaz, irmão siamês, de outra mãe. Conectou e falou, você é alagoano, você tem que subir aqui. Se você não subir aqui, você está traindo nós. Mas, nesse momento difícil que o Ministério Bola de Neve enfrentou, a gente deu suporte a eles e eles falaram,
a gente ia se sentir muito honrado se vocês subissem com a gente por São Paulo em abril. Aí eu falei bem assim, a alma está dividida agora. Aí, cara, com a maior felicidade do mundo, peguei o convite, postei no grupo do Machonaria dizendo, ô irmãos, Maranhão ofereceu um desconto. Então quem é líder aqui no Machonaria quer subir com a gente? Então já estou inscrito. O Paulo, meu filho, 17, está inscrito. 10 pastores amigos nossos de Tocantins já se inscreveram, vai subir todo mundo junto. Então quem quiser aqui do Machonaria vir com a gente, cara, vai ser muito fantástico essa unidade com o Legendário. Postei. Aí o irmão de calcinha chamou o Radamés, fica de pé aí, varão. Esse é o nosso vice-presidente no Machonaria. Quero falar com você. Tô fora. Tô fora. Por que você tá fora? Porque vocês vão andar com legendários. Cara, dá vontade de fazer igual Neemias, mas a gente tá em Cristo, né? Nasceu de novo. Neemias sentou o sarrafo. Está escrito na Bíblia que Neemias arrancou o cabelo e a barba dos irmãos no tapa. Tá lá na Bíblia, pô. Aí às vezes você fala assim, ó, Jesus, graças a ti que eu nasci de novo. Aí a gente pediu o colete. Não é mais? Devolve. Não, eu paguei, não vou devolver não, vou arrancar o pet e jogar no lixo. Olha só, o cara está andando 3 anos com a gente, cara. Olha a honra. Vou pregar sobre isso amanhã. Olha a honra, olha o respeito. Aí eu falei bem assim, ó, manda tirar e a gente paga o Sedex e ele envia. Se ele não enviar, diga para ele que eu vou de moto na porta dele pegar os pets. Aí é com ele a graça e a sorte. Mas olha que tristeza, por quê? Para o cara é um status, é uma gangue. Aí o cara tá lá, legendários. O pastor lá, tatuado, tá andando, não quero mais, não sou mais legendário, tô fora. Do nosso lado também, cara. Por quê? Para os caras é um status, uma gangue, um gueto. A gente não está aqui para se amar, contribuir um com o outro, crescer junto. Então, o que eu não tenho e que eu não sei, o Legendários tem e sabe. E vice-versa, vô. É uma caixa de ferramentas. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, pô. Entendeu? Quem tem amor e não tem coragem, não tem nada. Quem tem coragem e não tem amor, não tem nada. Então a gente caminha junto, por quê? Um tem coragem, um tem amor, junta, e a gente tem 2, pô. Mas os caras querem status. É machonaria. Você entendeu o que sobre ser machonaria? Ser brabão? Que tristeza, cara. É a mesma coisa os caras que acham que eu sou vigilante de santidade pastoral. Cara, eu tenho um projeto que apoia a vítima de crime sexual no ambiente religioso evangélico. Já cooperamos com a prisão de 12 caras, mas eu não tenho nada a ver se o pastor pecou ou não, cara. As poucas vezes que eu toquei em pecado pastoral é porque o pecado estava linkado a um crime, cara. Aí quando o primeiro pastor foi preso, esses mesmos caras emocionados do machonaria, ei! Cara, foi um dos piores dias da minha vida. Porque justiça não é vingança. Nós nos empenhamos para a igreja entender que pecado é só pecado e crime é crime e pecado. Mas você acha que é motivo de festa ver um homem que amou a Deus um dia, algemado, entrando num carro de polícia? Por vocês não entenderam nada, não entenderam nem evangelho, nem machonaria, nem a mim, nem bulhufas. Os caras querem esse status de brabão. Achando o quê? Que masculinidade, segundo ponto, é estética. Masculinidade não é estética. Seu machão, teu barbão, UFC, arma, conservador, não sei o quê. E os irmãos fleumáticos? E os meninos, muitos nascendo nessa época de combate à masculinidade, e se você não sabe, o combate é até químico hormonal hoje. Parte da alimentação industrializada está combatendo a testosterona no homem, e muitos garotos nascem esquálidos e frágeis sentimentalmente, onde a sociedade agora ideologizada quer colocar na cabeça desses jovens que eles são homoafetivos. Então, se a masculinidade bíblica é uma estética, eu desprezo o cara que é fleumático, o cara que não é brabão, sabe? O cara que não gosta de arma, o cara que não gosta de luta.
Porque masculinidade não é status, não é estética, é imagem e semelhança com Jesus. Quer você fale doce como Dave, quer você fale bravo igual o Silas Malafaia ou a mim, o que define se você é homem é se você nasceu de novo, ama Jesus, ama as Escrituras e ama a igreja, cara. É a junção do cordeiro e do leão. Leão de vez em quando, cordeiro sempre. Não entra na cabeça dos caras, cara. Eu estava na conferência profética do Bola e os meninos da mídia filmaram a hora, o pastor Silas. Cara, a igreja é linda, cara. A gente não pode pegar o problema institucional da igreja para dizer que ela é feia, ela é magnífica, cara. Quando acabou o louvor e o pastor Silas pegou o microfone e começou a pregar feijão com arroz, cara. Coisa que pastor das antigas faz. Hoje a gente é uma geração inteligentinha, citei Nietzsche. Nunca que o pastor Silas vai se... Sabe? Feijão com arroz, beabá, 1 mais 1 é 2. E eu... em prantos, porque fazia tempo que eu não ouvia uma palavra nutritiva, pão com ovo. Feijão, arroz e bife, sem inventar a roda. Aí os caras da mídia me pregaram em pranto, chorando, e mandaram para mim. Como é possível, velho? Um cara brabão, menino na presença. É isso que não entra na cabeça do macho do status e do macho da estética. A gente faz guerra quando precisa, mas a gente não faz briga. Briga é coisa pequena demais para um discípulo de Jesus. Esses caras que estão só no status e só na estética não amam a verdadeira unidade do corpo de Cristo, porque eles se acham melhores, eles se acham superiores. Tudo que você acha polêmico no que eu estou fazendo, eu faço por amor a Jesus e o futuro da igreja. Não conclua outra coisa. É meu povo. Enquanto a gente estiver guerreando é porque a gente ama. O oposto da guerra é a indiferença. Quem se importa, desce para a arena. Paulo, necessário fazê-los calar. É isso, cara. Quem ama, toma providência. A masculinidade bíblica não é um colete, nem um uniforme. É uma natureza que procede da Trindade. Percebeu que todo governo do céu ele é masculino? Aqui não é um menosprezo ao feminino. Mas, de maneira rápida, todo o ângulo feminino do reino de Deus é a igreja e Israel. Mas todo o céu se expressou de maneira masculina. Deus Pai homem, Deus Filho homem, Deus Espírito Santo homem. Não há nomes femininos atribuídos aos anjos, mesmo que eles sejam assexuados. Eles foram revelados pela santa palavra com nomes masculinos. Então, a masculinidade bíblica, não sendo status, nem estética, nem uma aparência como você se veste, desde que você não se vista de forma feminina, é uma natureza que procede da Trindade. Então, masculinidade é o que acontece dentro de você e não fora. No maçonaria, a gente ensina o seguinte: o mundo está cheio de macho, poucos homens. E muitos homens confundem macheza com masculinidade. Macheza é um embrião da masculinidade. Todo homem é um macho, na raiz. Mas nem todo macho é um homem, porque o homem é o ser completo. Ser macho é ser heterossexual, viril, mulherengo, funcional. Bora, bum, subiu na hora. Homem é necessário ser banhado por outros atributos. Amor, coragem, docilidade, serviço, sacrifício, altruísmo, espiritualidade, devoção, imagem e semelhança com o Criador. Então, o macho, isoladamente, ele está longe, muito longe de ser um homem. E quem está longe de ser um homem, ama essa estética. E olha que a gente sobe o sarrafo, hein? Para botar esse colete nosso aqui é de 6 meses a 1 ano. E
O último processo para o cara botar o colete e a esposa assinar um atestado de piedade do marido. Ele é piedoso. Aí ela vai lá e assina, porque quando der BO, a gente diz, não só ele é mentiroso, mas ela também. Fraudaram o documento. Mas C.S. Lewis disse isso, né? Nós rimos da honra. E nós nos assustamos quando encontramos traidores em nosso meio. Criamos homens sem peito, rimos da honra e nos assustamos. Olha um Judas. A masculinidade é uma missão. Nosso pai está ausente. E quem é homem bíblico é o irmão mais velho. E vai cuidar da logística, como eu disse no início. Onde está Deus se o mundo sofre? No juízo e no mandamento. Mas a logística é minha e sua. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você não fizer, não será feito. Então, se você não somar com o seu pastor, se você não investir na obra de Deus, se você não cuidar de quem sofre, não vai ser feito. Por isso, o país está dividido em idolatria política. Um lado que é salvação moral, o outro lado que é salvação social, porque homens evangélicos ainda estão no nível de inutilidade que não conseguem tocar o padrão social e moral da sua nação. Então, quando um homem é evangélico, na minha opinião, é um idólatra político, ele está atestando que é inútil. Porque ele é o melhor homem do país, não um político. A masculinidade é uma entrega, a masculinidade é um serviço à igreja local e ao mundo. Lembra de John Wesley? A minha igreja é o mundo. O evangelho não conhece religião e nem santidade que não seja social. O que ele está dizendo? O social pelo social é o evangelho? Não. Ele está dizendo, se é verdadeira fé, verdadeira conversão e verdadeira santidade, ela também acontecerá publicamente. Santidade não é uma realidade privada, ela também é uma revelação pública. Masculinidade é um ato de adoração. Em Cristo nós quebramos o cálculo, não há cálculo mais. Sabe o que nos prejudicou muito? O evangelicalismo pentecostal, desde da bênção da evangelização dos assembleanos no início da década do século XIX no Brasil, trouxe para o evangelicalismo brasileiro a dicotomia do sagrado e secular. Isso nos atrasou grandemente. Por isso a gente não consegue ver como ato de adoração quase nada. Você quer um exemplo? Nada em nossa vida é gospel. Tudo no conceito dicotômico é secular. Mas para nós, religiosamente, secular só é a música. Então, o meu colete não é gospel, o seu laranja também não, meu boné não é, meu óculos não é, meu sapato não é, o café que eu estou tomando não é, a xícara não é, meu Instagram não é gospel, meu celular não é gospel, minha garrafinha também não, mesmo que leve meu nome. A Bíblia também não. A mão de um ateu e de um gay passou na manufatura daquilo que você usufrui sem nenhum pudor religioso. Um ateu, um blasfêmio, um adúltero e um gay tocou na manufatura daquilo que você usa. Mas para você, secular só a música. Charles Spurgeon, para tentar nos ajudar, há 200 anos atrás disse, em Cristo, homem nenhum deveria considerar nada mais secular. Tudo é santo. Por que a nossa música é horrorosa hoje? Anitta e Pablo Vittar. Dicotomia. Quase nenhum pastor entende que tem que treinar músicos para a cultura. Tem um músico do altar, mas tem um músico cristão na cosmovisão evangélica para o mundo. Porque, por exemplo, se fosse um dos nossos produzindo música que a gente chama de secular, ela seria abençoadora para o país. Sem dúvida, ela não seria pornográfica. Mas essa pequenez moral evangélica que afeta os homens evangélicos faz a gente concluir que Jesus faz tudo. Ele te transforma, ele te salva, ele cura câncer, cura AIDS, ele levantou até paralítico, ele fez cego andar.
Ele só não tem poder para fazer duas coisas: um político e um músico ser fiel. Olha, não se meta com política, que é do diabo. Olha, se ser músico é sua profissão, aí Satanás era o regente do céu, você vai cair. Gente, eu disse para você, a gente cooperou com a prisão de 12 pastores cometendo crime sexual. Só na Espanha, 1.200 padres estão no registro de pedófilos do país. Então, é pensamento dicotômico e pensamento da lei julgar que ainda existe lugar sagrado. Em que lugar a gente está a salvo? Nós, pastores, somos assediados constantemente, sexualmente, por mulheres que frequentam os nossos cultos, cara. Não tem lugar mais isento de influência maligna. O que você precisa entender? Se na lei o culto estava no culto e o altar no altar, mas na graça em Jesus, o culto volta para a vida e o altar também volta para a vida, em Cristo Jesus não há mais lugares santos, só pessoas santificadas. Não lembra do papo com a samaritana, Evangelho de João, capítulo 4? Nossos pais dizem que é naquele monte, seus pais dizem que é naquele. O que o Senhor diz? Ei, mulher, chegou a hora. Chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, hein? Se você entender que você é o templo móvel, a igreja que se move, você vai pecar menos. Quando você brigar no trânsito, você já vai brigando arrependendo. Vai o dedão assim, você fala, misericórdia, deixa quieto. Por quê? Ele está contigo. Você é a habitação dele, você está em culto, cara. Ele está em você. Quando você pensar em gritar com a sua esposa, você vai lembrar que ela é filha de Deus e também habitação do Espírito Santo. Aí você, opa. Você vai trabalhar de maneira justa. Sempre repito isso, o meu drama e o meu sonho, além da gente acabar com a palavra de dízimo e oferta nos cultos, é a gente conseguir ver uma influência evangélica no mercado de trabalho. Eu sonho com um dia que parte dos mecânicos do nosso país serão honestos. É um paradigma da nossa nação encontrar um mecânico que fale a verdade. Eu viajei, fiz 44 anos, dia 20 de janeiro, tive que viajar com a minha esposa, finanças apertadas, 2024 não foi um ano muito bom financeiramente. Aí eu tinha que fazer a revisão no carro. Fui fazer, o cara me deu orçamento de 13.800. E eu tenho uma SUV, 7 lugares pela família, aí eu falei bem assim, pô, essa revisão aqui deve ser o preço, né? E o cara, e aí? Vai fazer? Se não for fazer, tira o carro. Aí como ele foi desaforado, eu falei, eu vou tirar o carro, bicho folgado, né, cara? Nem esperou, nem deu prazo. Mas ele pressionou para ver se eu ia fazer o serviço. Cheguei lá e peguei o carro. Falei, e agora? Preciso fazer a revisão. Aí fui para casa e o Espírito Santo me inspirando, dá um Google. Aí eu coloquei a marca do carro, loja de peça. Aí a primeira pesquisa, uma loja e oficina. Liguei para o cara e o cara falou, não, eu tenho todas as peças, traz aqui amanhã. Quanto? Depois a gente vê. E é o mesmo, né? Depois a gente vê. O carro ficou lá 3 dias e ele, pode vir buscar, ficou pronto. Se eu ia pagar 3.800, eu já estava pronto uns 8, 9. Ok? Quando eu cheguei lá, a gente bateu um papo, ele explicou, a oficina era do pai, aí o pai é policial aposentado, vendeu para ele cuida do pai, paga as coisas, coisa linda, família, um negócio de família. Quando eu cheguei para pagar, R$3.200. Para mim já vira quebrantamento, já vira tema de culto. Para onde a gente pode conduzir a nossa nação se nós formos justos em nossos negócios? Corruptos no Brasil não são os políticos,
são parte dos cidadãos que não têm ainda a oportunidade de fazer de forma macro o que nós estamos fazendo de maneira micro. Por isso isso aqui é importante. O último ponto. Masculinidade é um ato de adoração. Nós encaramos a vida em todos os seus desafios como uma oportunidade de fazer Jesus famoso, portanto glorificado. Lembra de Paulo aos Coríntios? Levantaram a oferta, entregaram a oferta à parte da comunidade cristã pobre, e ele diz: a administração desse serviço não apenas supre a necessidade dos santos, mas faz com que muitas ações de graça sejam dadas a Deus. Ou seja, volta Nietzsche, Deus está morto, o corpo não foi sepultado. Deus está morto, nós o matamos. Então, a incredulidade de alguns, visibilidade da igreja. Fé de alguns, visibilidade da igreja. Você pode estar gerando fé ou ateísmo nas pessoas que te assistem. Caramba, mas tu não estava desempregado, está comendo bem. A igreja está me ajudando. Imagina, cara, ao padrão, ao nível. Então, problema não é problema é oportunidade de adoração. Tem dias que Deus quer ser amado nele mesmo, mas terá dias que Deus quer ser amado no outro. Lembra da parábola do bom samaritano? Ela está lá para Jesus irritar o judeu. Ele coloca o samaritano, que é o mestiço, meio judeu, meio pagão, coloca o sacerdote e o levita, que menosprezaram o objeto do culto. Eles negaram ajuda, foram para o culto. E o que a gente faz no culto? Aprende a praticar o que eles acabaram de negligenciar. Ou seja, a parábola do bom samaritano está na Bíblia para Jesus falar para nós. Tem dias que Deus quer que você vá para a igreja. Tem dias que o Senhor quer que você faça igreja no outro. Eu preguei isso, eu fui esculhambado por parte dos pastores no Brasil. Venha menos à igreja. Explicando com todo o contexto. Tem situações familiares que não é espiritual. E eu, como pastor dessa família, sei. Então está lá um casal, quase divorciando. Eu sei que o problema ele é afetivo sexual. Tem tempo que não transa, tempo que não namora, tempo que não investe um no outro sem a presença dos filhos. Custa. Se eu não tiver do meu CPF, abrir um caixa na igreja para amar os casais daquela igreja, que são filhos da casa. Não, a gente vai pagar o jantar e você não vai vir no culto domingo, não. Já reservei, está o voucher aqui, ó. Chega para a tua cremosa e assusta ela, dizendo, domingo a gente vai sair. Seu filho. Meu filho ficou adolescente, pastor, não quer vir mais para a igreja. Pode ser ideologia, pode ser o diabo, pode ser ele mesmo, mas pode ser o quê? Como criança, você impunha a ele uma espiritualidade que ele não queria. Uma espiritualidade legalista e não orgânica. Quando ele ficou adolescente, ele está dizendo que agora ele tem direito próprio e ele decide. Então ele não quer. Por isso aquela história que filhos de pastores são os piores. É isso. Parte do desvio é, agora eu posso escolher e não quero mais, não quero. Vocês me obrigaram e agora eu quero viver minha vida. Aí eu ensino, e ensinei nessa mensagem. Se eu sei que o problema do filho adolescente é a distância religiosa legalista que o pai gerou, o menino queria ver a Marvel no cinema. E o pai dizia que era o demônio e obrigava o menino a ir para a igreja. Agora o menino tem autonomia e quer fazer o que ele quiser da vida. Eu digo, não é uma oração que vai resolver. O que vai resolver? Eu, como seu pastor, não estou generalizando, estou dizendo, você é pastor? Sabe qual é o problema? Cuide, cara. Se eu sou pastor de um pai desse, eu ajudarei dizendo, eu permito que você falte no domingo, mesmo que você seja diácono. O que eu vou fazer? Você vai puxar o colchão para a sala, botar uma coca geladinha na geladeira, fazer uma pipoca daquele jeito, amanteigada, escolher o filme que ele gosta, e ele sabe que é dia do Senhor. Ele mesmo vai ter um dado momento e vai chegar para você e dizer, mas hoje não é dia de igreja? Aí você vai responder
sucintamente. Não vai dar um discurso e nem uma pregação. Só vai responder numa frase rápida, certeira e incisiva. Meu filho, hoje é dia de igreja, mas hoje a minha igreja é você. Se você está vivendo isso, eu desafio você a praticar um absurdo como esse e perceber se nos próximos domingos o seu filho não estará interessado a ir para a igreja. O culto voltou para a vida em Jesus, cara. Por isso que o primeiro milagre dele é na festa de casamento e não na igreja. Porque em qualquer lugar, a presença de Deus está móvel em quem nasceu de novo. Então, quer seja na liturgia, quer seja na vida, trabalhando, gritando gol no estádio, você está em culto e você não vai perder a linha, porque você nasceu de novo. E você é habitado pela presença, governado pela palavra, cara. É para o mundo ter medo de você e não você ter medo do mundo, cara. A pessoa mais perigosa do mundo habita em você, cara. Charles Spurgeon disse, olha, não defenda o evangelho é como um leão, só abre a jaula. E a gente, o mundo. Você é a luz do mundo e o sal da terra. Você não é a luz da igreja e o sal da igreja, cara. Tá congestionado aqui, cara, muita luz e muito sal. É pra lá, velho, é a igreja de segunda-feira, mano. O que tá acontecendo se você é um baby barba? Crente domingo, ateu não confessional, de segunda a sábado. A gente está vivendo um ateísmo não confessado. E se for dia de ceia, aí que ele é crente mesmo no domingo, para pedir perdão. Mas ele não pede perdão para viver a plenitude, mas para comer a ceia. Eu mais bati um papo com vocês, mas eu gostaria que vocês refletissem nesses 3 textos bíblicos. Tira uma foto aí. É o dever de casa que eu quero passar para vocês. Marcos capítulo 15, verso 21. Atos capítulo 13, verso 1. Romanos capítulo 16, verso 13. Existe uma discussão teológica se o homem relatado é o mesmo, mas há evidências bíblicas que podem ser. Se não for, de maneira hermenêutica, eu gostaria que você absorvesse pelo menos de forma poética para você entender o que eu quero dizer, para a gente poder encerrar a nossa reunião. Em Marcos 15, 21, Jesus estava indo no cortejo da crucificação. E Marcos escreve que estava vindo do campo, do seu lote, da sua chácara, um homem chamado Simeão de Cirene. E Cirene, na época, era uma cidade da África. Ou seja, ele não estava nem aí para quem dizia ser o filho de Deus, estava sendo crucificado. O cara foi trabalhar para ganhar o pão dele. Voltando, os soldados romanos viram e obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. Isso é fantástico. Se nós ainda não somos homens, que a gente comece a tentar ser, pelo menos, empurrado, obrigado. Por exemplo, quem faz a inscrição dos caras para uma maçonaria? As esposas. Elas estão em tamanho sofrimento que os caras chegam no nosso evento e a gente pergunta, qual o seu nome? Qual a inscrição aí? Não sei não, minha mulher que fez. Venha, bexiguento, venha, obrigado ou não, venha. Obrigado ou não, suba, seu desgramado. Por quê? Pode ser a salvação do seu legado, pode ser a salvação do seu neto. O seu pecado hoje está destruindo o futuro do seu neto que você nem conhece. Mas a sua santidade hoje, o seu compromisso hoje, pode estar definindo que tipo de sociedade e igreja nós teremos daqui a 200 anos. Simão estava trabalhando, foi obrigado a levar a cruz. Sem dúvida, ele ficou perplexo porque nesse caminho onde ele carregava a cruz, Jesus estava do lado dele. E ele, ao olhar para Jesus,
percebia que era alguém punido como criminoso que era inocente. Quem é esse, como cantou Nova Geração? Quem é esse? Que está indo para a morte, mas tem domínio sobre o ambiente. E sem dúvida esse cara ficou extremamente perturbado. Mas sabe o que me chama a atenção em Marcos 15, 21? A ênfase de Marcos não é Simão de Cirene. Ele é pai de Alexandre e de Rufo. Essa foi a conexão. Os receptores da carta de Marcos não sabiam quem era Simão, porque provavelmente ele já estava morto, porque foi escrito 60 anos depois da ascensão de Jesus. Mas os receptores sabiam quem era Alexandre e Rufo. Ele é pai de Alexandre e Rufo. Ou seja, os dois meninos, filho dele, já eram influentes na igreja. Em Atos 13:1, está escrito que profetas e mestres estavam reunidos em oração e em jejum. E o Espírito Santo os visitou, dizendo: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que tenho comunicado ao coração deles. Entre eles, está escrito lá, entre os mestres e os profetas, estava um chamado Simeão, o Níger, que literalmente significa o negro ou o negão. Olha que glória é o evangelho e a igreja. Cirene é uma cidade da África na época. Entre mestres e profetas estava um homem chamado Simeão ou Simão, chamado o Negro. Se for ele, a obrigação de carregar a cruz deu ele a capacidade de metanoia, conversão, e ele participa da ordenação do segundo homem mais importante do Novo Testamento, depois de José, padrasto da humanidade de Deus. O apóstolo Paulo escreve 55% do Novo Testamento. Esse cara que foi obrigado, ordena o apóstolo Paulo, para ampliar ainda mais o que é o fruto de uma masculinidade bíblica, em Romanos, capítulo 16, verso 13, Paulo escreve: saudai-me Rufo e sua mãe, que também é uma mãe para mim. Um pai obrigado a carregar a cruz encontrou quem deveria encontrar, volta para casa impactado, reflexivo, em silêncio conversivo, e quando a metanoia acontece, bum, a masculinidade bíblica dele contagia a sua família. A esposa se converte, vira mãe, velho. O apóstolo Paulo está dizendo: ela é uma mãe para mim. Olha que coisa. O apóstolo Paulo chamar uma mulher de mãe, ela tem que ser mãe, cara. E os dois filhos. Então, o evangelho não é uma brincadeira, um divertimento. Masculinidade bíblica não é sua aparência, seu músculo. É você amar tudo que foi falado aqui, cara. Amar o que o Senhor ama e abominar o que o Senhor abomina, cara. É gerar paz no mundo e na igreja por amor ao Senhor. Se ama o Senhor, amo, edifica a casa do Senhor. Mostra para o mundo que Cristo é vivo através das tuas ações. Quer constranger o homossexual? Seja santo. Tem muito homem evangélico punindo o pecado do homossexual sem santidade, cara. Heterossexualidade não é sinônimo de salvação. Você não é salvo porque você é hétero, cara. Se ele viver o pecado dele, ele não verá o Senhor. E se você viver o seu, você não verá o Senhor, cara. Ambos precisam amar ao Senhor, se achegar ao Senhor, pertencer ao Senhor e gerar a consequência desse amor. E qual é a consequência desse amor? A edificação do povo de Deus e o testemunho público vibrante de que o Evangelho é real, que Jesus é real e que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Deixe de ser um espectador.
Deixe de participar de movimentos por status. Bota a tua víscera nesse negócio. Como eu disse, entregou tudo para o diabo. Eu tenho ódio da madrugada. Um dia eu no carro, assim, ó, de madrugada, eu gritava dentro do carro: eu estou indo para casa! Eu sou casado, eu tenho 4 filhos, eu sou um pastor, eu escrevi 11 livros, eu já preguei em 40 nações. Madrugada, você não me governa mais. Eu estou indo para casa. Porque às vezes vem o cheiro da desgraça, o cheiro de esperma, suor, cachaça das boates. Já passou por isso? Que desgraça, que lixo. E Cristo te livrou. Aí tu vem para a igreja para ser crente com moderação. Tu era pecador totalmente, agora tu é um santo com moderação. Gourmet, é santo gourmet. Era um pecador brutal, agora a Bíblia afirma a tua santidade e tu quer ser santo pela metade. Jesus. Eu já pedi a Jesus a capacidade de ter uma voz bonita e um violão para fazer você chorar, mas foi esse o chamado que ele me deu. Fazer você pensar. Amém? Posso orar por você? Fica de pé, curva a sua cabeça.